Nós estamos iniciando o Viver e o tema do ano é a Igreja em Movimento. A Igreja em Movimento, a referência ao livro de Atos. E o livro de Atos eu acho ele fantástico, porque ele apresenta os primeiros anos da igreja. O primeiro movimento da igreja é apresentado a partir do livro de Atos. Nós temos os evangelhos relatando a história de Jesus. E o evangelista Lucas, depois de falar da história de Jesus, ele resolve escrever para Teófilo uma sequência de como os apóstolos avançaram, como a igreja avançou. E é muito interessante porque talvez naquele primeiro momento foi bom para o Teófilo, mas nós hoje entendemos como que a igreja avançou tanto. E ao olhar do primeiro ao último capítulo, nós vamos vendo a ação do Espírito Santo nesse livro. Alguns dizem que, apesar de dizermos que é Atos dos Apóstolos, mas na verdade é um livro de Atos do Espírito Santo. Homens movidos pelo Espírito Santo saem da Galileia para conquistar nações, para levar a mensagem do reino de Deus aos confins da terra, aos fins da terra, daquele tempo conhecido. E aí nós vamos, num primeiro momento, estudar ou olhar, colocar a nossa lente sobre os primeiros dois temas, que é do dia 1, do primeiro dia, e do segundo dia, que é referente ao mês de janeiro e ao mês de fevereiro. E eu espero que essa ideia da igreja em movimento, você sendo parte da igreja, que você possa se movimentar durante o 2026, a partir do que nós vemos em Atos. Porque Atos já começa, logo no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, capacitando essa igreja. E se tem uma coisa que eu desejo para você, é que você seja cheio do Espírito Santo durante o ano de 2026, durante os próximos anos, para que você possa viver coisas extraordinárias, e para que as pessoas que estão à sua volta possam viver coisas extraordinárias. Então, olhando para o mês de janeiro, para o mês de fevereiro, nós temos dois temas a tratar, e eu vou tentar, nos 20 minutos que me é sugerido aqui como tema, eu vou tentar falar um pouco sobre esses dois assuntos. O primeiro é, Cristo sobe, o Espírito desce. Um movimento para que a gente percebesse, essa vinda do Consolador, apesar de que Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Espírito Santo é esse representante de Jesus que está conosco todos os dias. E o segundo tema é o dia em que o Senhor desceu. Então, quando a gente olha para o texto de Atos, logo no início nós vamos ver Jesus com seus discípulos. Ele fica por volta de 40 dias após a sua ressurreição. E nos primeiros versículos, a partir do versículo 4, ele começa a dizer para os discípulos, olha, ficai em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Nós estamos falando de pessoas que moravam na Judéia, e aí Jesus dá uma ordem a ele, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. E aí, para a gente trabalhar uma reflexão do que foi colocado no meu coração para essa noite, eu queria que a gente olhasse para o versículo 6, do 6 ao 8. Um dos discípulos de Jesus diz o seguinte para Jesus, certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes. Algumas versões vão dizer até os confins da terra. E aí, olhando para Atos, e é muito interessante que Atos,
o evangelista Lucas vai descrevendo a igreja avançando justamente nessa sequência. Jerusalém, no primeiro dia, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas são acrescidas ao número dos que seguiam a Cristo. E aí eles vão indo, avançando, sendo testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O livro de Atos vai nessa ordem, descrevendo como a igreja vai avançando, de acordo com o que Jesus disse, a partir do momento em que eles recebem o Espírito Santo. Agora, o que me chama a atenção nesses versículos é que Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia dito a eles, né, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, né, agora eu tenho todo o poder. Isso no final do Evangelho de Mateus. E aí, após dizer que tem todo o poder, e os discípulos poderiam pensar que Jesus tomaria algum trono na terra, ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o poder que foi dado, todo o poder, é para que os discípulos fossem e fizessem mais discípulos. E aí, aqui no relato de Lucas, Jesus está diante dos seus discípulos e um dos discípulos pergunta: Jesus, agora que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor é poderoso, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Por quê? Eles tinham a impressão de que o reinado do Messias, daquele que foi prometido, que viria um trono eterno a partir de Davi, da semente de Davi, ele seria um reino terreno. Eles imaginavam apenas um poder político, apenas um poder econômico. E eles estão naquela expectativa de que Jesus pudesse e fosse tirar eles do domínio de Roma. Quando a gente olha só para lá, é bonitinho, a gente olha, pô, legal, entendi, né? Eles estavam pensando diferente. Mas quando eu olho para a minha situação, eu fico imaginando que quando eu recebo Jesus, quando eu tenho um Jesus poderoso, quando eu tenho um Jesus que recebeu todo o poder e é Senhor sobre todas as coisas, eu acho que Jesus agora ele vai arrumar a minha vida. Do mesmo jeito que eles imaginavam que o poder econômico de Israel, as coisas iam se ajustar, que de repente o culto tinha algumas coisas que não estavam de acordo, havia corrupção no meio religioso, e eles pensam, não, o Senhor agora vai restaurar o culto, um culto onde não há corrupção, onde as pessoas não exploram a fé dos outros. Eles estão imaginando isso, falou, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, é agora que o Senhor vai arrumar as coisas aqui para a minha vida, porque eu acho que não está legal, eu acho que o culto não está muito bom, eu acho que poderia ser melhor um pouco o culto, ou eu acho que a minha vida financeira, a minha vida profissional poderia ser melhor. É agora que o Senhor vai restaurar isso tudo? Eles estão olhando para a realidade iminente, para as coisas visíveis. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E talvez você veio aqui nessa noite na expectativa de que o Senhor coloque em ordem algumas coisas que estão fora aí na sua vida. E Ele tem poder para isso. Mas o que o Espírito Santo, ao descer, faz com os discípulos de Jesus, não é colocar só em ordem a vida deles. Jesus fala, não é chegado o tempo e não compete a vocês saber o tempo. Vocês estão preocupados com coisas que não é do alcance de vocês, não é responsabilidade de vocês, isso aí cabe ao Pai que celeste, é Ele que determina o tempo das coisas. Mas quando o Espírito Santo vier, e vocês receberem poder do alto, vocês serão minhas testemunhas. E aqui é importante a gente salientar, porque a gente pensa que quando somos discípulos de Cristo, nós precisamos dar testemunho ou falar um testemunho. Quase sempre nós imaginamos que ser testemunha é eu chegar para alguém e falar, olha, Jesus é bom, você precisa conhecer Jesus, Jesus quer te salvar, Jesus, Ele morreu na cruz, ressuscitou, isso faz parte, mas é diferente de ser testemunha. Ser testemunha é alguém que está disposto a dar a vida em prol de algo. Alguém que está disposto a dar a sua vida em favor de algo. Então Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, o Pedro que é fujão, que estava com medo de ser morto ou de ser preso, ele vai para diante de uma multidão e fala com ousadia. Ele não se importa se vai ser preso, a partir do momento em que ele recebe o Espírito de Deus.
o Espírito Santo. Então, quando vocês receberem, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E aí se a gente olhar, parece que não tem tanta conexão com o discípulo que pergunta: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus fala: não tem nada a ver. Vocês vão receber poder para ser testemunha aqui, Judeia, Samaria e confins da terra. E o que me chama a atenção mais nesse texto é que talvez ser testemunha, você está disposto a falar de Jesus, a dar a sua vida, empenhar tudo que você tem para falar, para viver e expressar o amor de Deus para alguém que professa o mesmo culto que você, porque Jerusalém era o lugar do culto. Então as pessoas cultuavam da mesma forma, cultuavam com a mesma mentalidade. Ok. Judeia é as cidades vizinhas, são pessoas que pensam do mesmo jeito, têm a mesma cultura que você, mas Samaria não. Samaria, imagine um discípulo de Jesus naquele contexto em que a mulher samaritana, ao conversar com Jesus, diz assim: como você, sendo judeu, vem conversar comigo? Vocês se acham melhor do que a gente. Um judeu não sentava na mesma mesa que um samaritano. Um judeu jamais beberia água no mesmo copo que um samaritano bebeu. E aí Jesus está dizendo: quando o Espírito Santo descer, você vai deixar de olhar só para você e vai começar a olhar para os diferentes. Você vai começar a testemunhar do meu amor para os diferentes. O poder do Espírito Santo é para que aquelas pessoas que estão muito distante de você, que pensam muito diferente, que talvez tenham um posicionamento ideológico diferente do seu, quando nós entendemos isso, o posicionamento ideológico é deixado de lado, porque existe algo maior do que isso, existe algo maior do que os nossos interesses pessoais. Então, o poder do Espírito Santo é para nos mover em direção àqueles que talvez você nunca iria falar de Jesus para ele, você nunca iria demonstrar o amor de Deus àquelas pessoas. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Eu deixo de lado tudo que é passageiro, tudo que é ressentimento, todo tipo de ressentimento. Ah, mas não dá certo. Toda vez que a gente se aproximou deu muito errado. Só o poder do Espírito Santo é capaz de fazer com que essas questões sejam superadas. E eu venho dizer algo para você nessa noite. O ano de 2026 vai mudar para você a partir do momento em que você caminhar em direção daqueles que te feriram, para dizer do amor de Deus. O ano será diferente quando você ver alguém caído e que talvez te rejeitaria, como a parábola do samaritano, que Jesus fala de um samaritano, que talvez se fosse ele no chão, o outro não teria socorrido ele. Mas nesse ano de 2026, a partir do momento em que nós entendemos a função da descida do Espírito Santo, eu tenho convicção que Deus vai te mover para ser bênção na vida de pessoas que você talvez nunca imaginou que seriam alcançadas através da sua vida. É tempo de deixar diferenças de lado. Nós já temos muitas divisões por aí. E o reino de Deus não é um reino de divisão. Não é um reino. Jesus deu a vida dele para reconciliar eu e você com o Pai. E ele diz, ao ministrar a última ceia com os discípulos, ele fala: olha, esse é meu corpo que é dado por vós. Ou seja, eu vou morrer em favor de vocês. E ele diz: façam isso em memória de mim. Façam isso. Você acha que é comer o pão? É dar a vida em favor do seu irmão. É dar a vida em favor daquele que talvez, sem o poder do Espírito Santo, você não seria capaz de fazer. Porque nós, como humanos, estamos sujeitos a ficar com raiva de alguém, a ser magoado por alguém. Mas Cristo nos perdoou quando nós não tínhamos nada para dar em troca, quando não tínhamos nada para oferecer em troca. Então, a minha oração para você, o meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo. E quando nós nos deparamos com os apóstolos, no final ali do capítulo 2, o versículo 41,
Deixa eu só conferir se é o 41, é o 41 mesmo. 42. Diz que após o apóstolo Pedro ministrar e mais de 4.000 pessoas se converterem, diz que, e todos continuavam firmes, seguindo, ensinando, nos ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partilhando o pão juntos e em oração. Nós vamos percebendo uma unidade aqui. O que move essas pessoas a viverem nessa unidade é justamente a ação do Espírito Santo. Quer viver um ano sobrenatural? Busque ser cheio do Espírito Santo. E lembre-se disso. O Espírito Santo, ele pode te mover para operar curas, maravilhas, ele pode realizar o extraordinário, ele pode dar visões a você, falar sobre o futuro de alguém ou te trazer alento, mas a descida do Espírito Santo é para que eu e você sejamos testemunhas em Jerusalém, aqui, nas pessoas que falam as mesmas coisas que nós, que acreditam nas mesmas coisas que nós, na Judéia, aquelas pessoas que têm a mesma cultura que eu e você, que a gente combina num monte de coisa, mas é também para ser testemunha em Samaria. Aquelas pessoas que você, sem o Espírito Santo, você vai olhar e dizer, meu santo não bate com esse aí. Mas a partir da descida do Espírito Santo, o Senhor quer te mover para esse lugar. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui nessa noite? Sabe, irmãos, talvez tem pessoas próximas a você que não vai descer nenhum anjo para mudar a vida daquela pessoa. Você vai dizer assim, mas aquela pessoa tem a vida toda torta, tudo errado. Eu não quero aproximar daquela pessoa não, porque eles é muito bagunçado. Tudo bagunçado. É você. Quando você recebe o Espírito Santo, quando eu e você recebemos o Espírito Santo, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus para ir em direção a essas pessoas, para falar do amor de Deus. E eu tenho convicção que do ano 2026 será um ano do extraordinário na sua vida, porque à medida em que você encontrar paz com as pessoas que estão à sua volta, a paz reinará no seu coração. Imagine chegar perto de alguém e você fala assim, eu não consigo ficar perto dessa pessoa. E aí através de você, o Espírito Santo muda ela. E você passa a ter paz, a pessoa passa a ter paz. Ser igreja é isso. Ser igreja é isso. Não há mais véu que nos separe de Deus e não há mais barreira que nos separe. Pedro, quando está indo aos confins da terra para falar com os gentios, porque os samaritanos eram meio judeus, meio israelitas, eram mestiços. A partir do cativeiro assírio, a Síria levou parte dos judeus e trouxe povos de outras nações e se misturaram. E eles continuaram, conheceram a fé judaica e continuaram esperando o Messias, continuavam adorando a Yahvé. E aí, essas pessoas ainda tinham alguma coisa parecida, eles tinham muitas diferenças. Os que eram de Jerusalém, era aquele tipo de pessoa, não, eu sou mais crente que eles são meio diferentes, eles não merecem, porque o jeito que eles se vestem, o jeito que eles falam, eles não merecem estar no mesmo ambiente que eu não vou compartilhar o mesmo ambiente que eles. E aí Jesus diz, quando o Espírito Santo descer, vocês vão esquecer todas essas diferenças aí. Só pessoas que não têm o Espírito Santo é que ficam olhando diferenças. Olhar diferenças é para quem não tem o Espírito Santo. Eu começo a olhar o outro como semelhante, como imagem e semelhança de Deus, a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo. E aí o Pedro, quando vai aos confins da terra, na casa de Cornélio, um dia antes ele tem uma visão. E aí ele vê um lençol com vários animais impuros. Tinha uma coisa que o judeu era muito preocupado, era com a alimentação, por causa da instrução que foi dada na lei de Moisés. E aí o anjo vem e fala assim, pegue o animal, esses animais e comam. Fala, como que eu vou comer algo que é impuro? Eu não posso misturar, não posso comer isso é impuro. O anjo fala, como você diz que é impuro algo que Deus já purificou? Ele fica sem entender. No outro dia chega um mensageiro da casa de Cornélio e fala, olha, o Senhor deu uma visão ao meu chefe, ao meu líder.
E ele falou que é para vir buscar você, para ir lá na casa, falar algo que a gente não sabe o que é. Aquele homem, Cornélio, já era temente a Deus, mas ele precisava de alguém que já havia recebido o Espírito Santo. É tão interessante na história de Cornélio, que nas outras histórias da descida do Espírito Santo, os apóstolos impunham as mãos e o Espírito Santo descia. Enquanto Pedro pregava, antes que ele começasse a orar, o Espírito Santo desceu, para dizer: Pedro, não é do jeito que você pensa, não é por causa da sua oração, eu escolho, eu vim aqui, eu fiz questão de marcar um encontro com essas pessoas para que a vida delas fosse mudada. Então, que esse ano seja um ano em que eu e você tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, para romper barreiras, para quebrar as barreiras da inimizade, as barreiras que colocam diferenças entre nós, e que às vezes nós ficamos achando que somos melhor do que outras pessoas que não têm a vida ainda direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por Deus, mas que eu e você entendamos isso. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. Se você ainda carrega a mágoa de algumas pessoas, se você ainda tem dificuldade de se aproximar de algumas pessoas, essa é a noite que o Espírito Santo marcou, para que você possa dar lugar a Ele, e Ele possa converter o seu coração ao coração dessa pessoa, e o coração dela ao seu. Só Deus é capaz de curar as feridas da alma, só Deus é capaz de restaurar a paz do seu interior. E se você veio aqui, e eu às vezes olho para algumas situações, e posso estar sujeito a isso também, não estou falando só de você não, mas essa é a noite de nós dizermos: Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheio de Ti, para que as pessoas que estão à minha volta, e as pessoas que não estão tão perto, possam conhecer a Ti também. Essa é a partir daqui, esse é o primeiro movimento que a igreja precisa fazer. Que eu e você como igreja, não estou falando da igreja para que isso aqui esteja cheio de gente, não. É claro que é bom que isso aqui esteja cheio de gente, mas é para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus, pelo favor de Deus. É a partir do momento em que eu e você abrimos o nosso coração e dizemos: chega de diferença, eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Nós vamos finalizar aqui. E como é prática do viver, a equipe de louvor já pode subir. Nós vamos, enquanto a equipe de louvor ministra, nós vamos interceder pela sua vida. Você vai trazer os seus pedidos de oração para o ano, mas acrescente esse pedido: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver como a igreja de Atos viveu. Eu quero que o reino de Deus seja expandido, e que minha vida seja um instrumento nessa expansão do reino. Eu quero fazer um desafio a você. Nós vamos fazer filas aqui com alguns obreiros, não vamos, pastor? Alguns obreiros, já podem vir aqui os pastores da igreja, pastor Túlio, pastor Lesiel, pastora Jaqueline, pastor Luziano, Sunamita, pastor Valdivino, irmão Onésio. Nós vamos ficar alguns ministros aqui, você vai vir à frente. Mas se tem uma coisa que eu quero que você peça, é para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu sei que quando você for cheio do Espírito, você vai transbordar em línguas, você vai ter visões, sonhos, mas que as barreiras possam cair, que a divisão possa não encontrar mais lugar, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. A igreja em movimento, nada pode te parar. E às vezes quando você deixa mágoa, rancor, diferenças tomar conta de você, isso acaba te paralisando. Não seja refém das mágoas, das dores, dos rancores, mas que você, ao ser cheio do Espírito Santo, nessa noite, você possa liberar perdão, você possa sair daqui disposto, caminhar em direção daqueles que precisam conhecer o testemunho
de alguém que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus.